E estava ali no meu costado a minha esposa. E os médicos se reuniram, tratar o meu caso. Aí um pouco Jesus falou com a minha esposa: vai orar. E a minha esposa saiu dali no meu costado, entrou no quarto de banho. E lá se atirou de joelho e começou a clamar para o Senhor. Deus falou diretamente com ela dizendo: minha serva, fica na minha paz. Meu servo não vai morrer, vai passar no vale da morte. Fica na minha paz. Ela saiu dali chorando de alegria do encontro da glória de Deus. Veio aonde eu estava no quarto. Já estava cheirando a sangue, exalado de cheiro de sangue o quarto. Ela chamou o doutor, os doutores vieram me examinar. Já tinha rompido as veias, já tinha estourado o coração, estava dando derrame interno. E os doutores disseram para minha esposa que eu estava morto. E a minha esposa discutiu com eles, contestou com eles que eu não ia morrer, que eu não estava morto. E eles disseram: mas minha senhora, ele já está morto, estourou o coração. A senhora está louca? Não vê que não, já está morta, não está dando derrame? Ela disse: não, ele não vai morrer. Deus falou comigo agora, eu estou chorando de alegria, de glória, porque Jesus encontrou comigo agora aqui, o Senhor me falou que não vai morrer. Tem mais recurso? Os doutores disseram: tem, quer levar para o UTI, levemos. Me botaram de novo na caminhonete, na ambulância, e me levaram para o UTI do Hospital Universitário, em Santa Maria. Aí deram entrada comigo lá no UTI, o doutor me largaram na cama. Nessas alturas já ela tinha mandado chamar o pastor Maicá para orar por mim. Aí quando o pastor chegou lá no Hospital Militar, já tinha me levado para o UTI, ele foi para lá. Os doutores me largaram na cama e minha esposa junto, cortaram a veia do meu pescoço aqui, enfiaram uma manga de borracha, tiraram uma bacia de sangue e já coalhou todo aquele sangue. E quando o pastor chegou, eles estavam lacrando a minha veia, estavam com as mãos sujas de sangue, e eles disseram, a minha esposa falou com eles para o pastor entrar lá e orar por mim. Aí eles disseram para a minha esposa que mandasse o pastor entrar e recomendar o corpo, porque eu estava morto. Me ligaram nos aparelhos, mas o aparelho não funcionou, nada funcionou. E aí o pastor entrou e orou o contrário. Orou repreendendo a morte, destruindo a morte em mim. E ali eu passei a estar, fiquei ali. Eles saíram e eu fiquei. Me botaram numa cama ali com um lençol por cima. E eu passei a contemplar o monstro da morte. Quando dali um pouco eu enxerguei o monstro da morte que vinha de Banda do Oeste, pelo ar. Aquele monstro terrível, visivelmente a morte, eu vendo. E eu comecei a gritar no espírito para Jesus me salvar da morte. Por que a morte ia me levar se eu sou salvo em Jesus? E ela veio para uns 10 metros de distância de mim no ar. E me olhou, aquele monstro terrível, com a cabeça para trás, com um manto preto. A cara deformada, os olhos 2 buracos de fogo, a boca retorcida com dentões como de vampiro, nariz comprido com gancho, os braços esqueletizados, as unhas como fogo, uma foice na mão direita daquela morte. O mais tudo para baixo era uma nuvem, um volume preto, de treva. E ela se baixou para o piso do UTI e começou a se arrastar no piso do UTI como lesma. Ia ficando tudo preto o piso do UTI. Subiu para cima da minha cama como lesma, se arrastando. Pegou a cama, quando pegou meus pés, tapou tudo de preto. Pegou meus pés e eu senti o gelo da morte. Senti a dor da morte, o gelo da morte. É 3, 4 vezes pior que o gelo do congelador de uma geladeira. E foi de lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. É verdade, irmão. Os médicos constataram e aprovaram. Eu tive 3 dias morto, confirmado pelos médicos. Não fui para o necrotério, porque a minha esposa não permitiu. Em primeiro lugar, Deus tinha falado para ela que eu não ia morrer.
E, segundo lugar, ela disse para eles que não tirasse o meu corpo do UTI, porque ela tinha gente por ela, tinha autoridades por ela. Então eles temeram. Então eles iam dizendo para ela que ficasse mais aquele dia. No outro dia queriam me botar no necrotério. Ela insistia com eles, não permitia me tirar do UTI, esperando e aguardando Jesus. Chamavam ela de louca. Ela dizia que não estava louca, estava consciente. Deus ia fazer além daquilo que nós pensamos, então ela estava certa. E os médicos insistiam muito com ela. Inclusive chegaram a dizer para ela assim: mas qual é o seu futuro com um homem desse dentro de casa? Se fosse acontecer esse milagre aí que você está dizendo, que ele vai ressuscitar, que vai viver, se ele voltar como você diz, se por acaso acontecesse isso aí, que não vai acontecer, qual seria o teu futuro com um homem desse dentro de casa? Não vai enxergar mais, não vai falar mais, não vai ouvir mais, vai ficar com o corpo destruturado. Qual é o seu futuro? Ela disse: não, Deus dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, faz além daquilo que nós esperamos. Então ela não permitiu e deu ordem para eles, que não tocasse no meu corpo e não tirasse dali sem ordem dela. Bem, irmão, enquanto a minha esposa debatia com os médicos pelo meu corpo, que eles queriam me pôr no necrotério, Jesus descia do céu num raio de luz, numa nuvem de glória, dentro do UTI, e mandou eu destruir a morte em mim mesmo. Chamou-me pelo meu nome e disse: destrói a morte, Adão. Eu dizia no sentido, no pensamento para Jesus, que eu não tinha força, não tinha poder para erguer a mão para tocar na morte. Jesus me disse pela terceira vez: eu estou te mandando, destrói a morte, Adão. Então eu fiz uma força tremenda no meu braço e toquei com meus dedos na morte. E aqui vi que saía fogo azul dos meus dedos, e aquele fogo derretia o monstro da morte. Se desmanchou, derretia como cera, se desmanchou em cascão, pó de vidro vermelho, e eu fiquei livre da morte. E aí Jesus me disse: vem comigo. E eu fiquei de pé. À esquerda da minha cama estava outro ser de branco, que eu não vi o seu rosto. O piso do UTI era pura glória, puro ouro cristal, os médicos caminhando no meio da glória. Eles não viam Jesus, não me ouviam, não ouviam nós que estava ali. E eu fiquei de pé. Jesus disse para mim: vem comigo. Eu prontamente fiquei de pé. Mas eu fiquei de pé e vi o meu corpo deitado. Eu disse: mas como eu sou dois? Eu estou em dois, o meu corpo está deitado e eu estou de pé. Olhei para Jesus, me olhei dos pés para cima, eu estava num corpo de glória. Olhei para Jesus e digo: mas o meu corpo é igual ao de Jesus, estou num corpo de glória. Dei um passo, passei a estar na nuvem de glória. Jesus se dobrou para o lado do sul e seguiu, e eu junto, 2 metros de distância do corpo de Jesus. Andemos um pouco, Jesus parou, e eu também. Jesus se virou para mim e me disse: tu está a 9 metros de distância do teu corpo. Olhei lá para a cama e enxerguei o meu corpo bem branquinho como uma neve. Dali Jesus dobrou à direita. Começamos a andar, saímos fora do UTI. Entramos numa estrada larga, suja, cheia de espinhos, de abrolhos, e fomos indo, fomos descendo. Começamos a descer o abismo para baixo. E foi escurecendo, foi ficando difícil. E fomos indo, cada vez pior o caminho. Tranqueira, medrões, espinho, tudo que não era tranqueira. E aqueles demônios começaram a atacar na estrada, mas eles abriam alas. Jesus ia sempre. Eles não podem ver luz. Eles viam a luz de Jesus se sumir. E se fomos muito longe da terra, mas muito longe mesmo, que o pensamento do homem pode alcançar da terra aos infernos. E se fomos, até que Jesus chegou de frente um portão preto, um enorme portão. E tocou naquele portão. Jesus tocou com o seu dedo e aquele portão se abriu de sul a norte. Abriu-se os infernos, eu me apavorei, quis me agarrar em Jesus. É terrível os infernos. Jesus entrou nos infernos e eu também, e ficou à esquerda no penhasco do inferno. Mas eu me apavorei quando vi aquele demônio que abriu o inferno, aquele tremendo demônio em formato
cabeça de cavalo, dentes como vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, corpo todo caripento como casco de jacaré, todo coberto de pelo felpudo como espinho, os pés redondos como casco de cavalo, os bração comprido, unhas compridas como fogo, esqueletizado aquelas unhas. E o que mais me preocupou na entrada dos infernos foi os homens-monstros, milhares de homens-monstros que estavam na entrada do inferno, bem destacados, grandões. E eu pensei assim, esses aqui são pastores que se desviaram e vieram para o inferno, por isso aqui são mais destacados, os corpos dilacerados, cabeça de urso, cabeça de tigre, cabeça de leão, mãos e pés do mesmo espécie de feras que eu disse. Mas não era o que eu pensei. Jesus me esclareceu. Jesus disse assim, não, esses que tu vê como monstro são os que blasfemaram contra o meu espírito, e tantos quantos blasfemarem serão transformados em monstros aqui no inferno. E ali eu comecei a assistir o grito e o desespero das almas, o sofrimento, as almas esqueletizadas, secas, os olhos esbugalhados, desfigurados, e os demônios em festa de orgia com as almas, cravavam de garfo com fogo. O grito e o desespero das almas no inferno é terrível. Elas olhavam para Jesus como quem queria socorro, mas não tem mais direito de socorro. E alevantei meus olhos ao norte e enxerguei como um túnel, na boca de um túnel muito grande, um formato de letreiro que dizia Rei das Trevas, e abaixo daquele letreiro estava Satã sentado numa cadeira negra, na ponta de uma mesa negra que se seguia aquelas masmorras, arrodeada de cadeiras pretas. E ele estava bem brabo discutindo com outro demônio que estava de pé na frente dele, dando ordens para aquele demônio que viesse na terra acabar o cristianismo, destruir os crentes, dividir os crentes. Aquele demônio bem grandão, todo encarapuçado de preto, um slack preto apertadíssimo, que é o primeiro slack que eu vi, que foi confeccionado, foi lá no inferno. E aquele demônio se queixava para Satã, que não tinha poder contra os crentes na terra, mas Satã exigia dele, dando ordens, que viesse na terra, acabar os cristãos, matar eles, destruir eles, dividir eles, acabar os cultos deles, terminar os cultos, põe ódio entre eles, divide eles, separa eles, põe ciúme entre eles, põe divisão entre eles, destrói eles, mata eles. Os casais cristãos tu divide, põe ciúme e inveja entre casais, entre os crentes lá na terra, destrói eles. E ele se queixava que não tinha poder, deixa ele cheio de desejo de ser mandões, de ser grandões. E ele dizia, mas eu não tenho poder contra os crentes. Quando eles estão em discussão, e os casais, eu me aproximo, e um deles me sente, e eles param, e começam a louvar o Deus deles. E eu salto de volta, atiro meus dardos de longe, e também não acerto. Alguns eu acerto, firo eles, mas escambaleio. Mas é difícil acertar. Então, ele estava recebendo essas ordens. E ele disse assim, faz o que eu estou te mandando lá na terra. Se tu não fizer o que eu estou te mandando, quando tu voltar aqui, eu vou te afligir, eu vou te espetar com fogo, eu vou te oprimir. Leva mais demônio contigo, leva mais adepto contigo. E aquele demônio deu aquele grito, que estremeceu os abismos. E abriu-se 2 túneis de banda do oeste, e saiu como enxame, como nuvem de mosquitos, de tanto demoninhos pequenininhos, ruim, maus, boca de fogo, olhos de fogo, num chiado, numa gritaria, uns gritos fininhos que doía nos ouvidos. E saiu para a terra com aquele demônio, nuvem de morte, nuvem daquele demôniozinho. E eu olhei para Jesus e disse, ai da terra onde cair esta nuvem de demônios.